Olá, meu amigo, minha amiga, um enorme prazer estar aqui com você. Eu sou o professor Bruno Guilhem, mais uma vez, então vamos continuar o nosso curso de sistemas operacionais. Sistemas operacionais, então, aí na tela para vocês. Opa, tamo junto, vai lá. Jovens, esse é o material de número 4 do seu grupo de materiais aí, já está postado desde o começo do curso, tá? E nós vamos falar de processos. O assunto hoje é processos, tá certo? Essa é a nossa bibliografia básica aí, tá? O livro mais tradicional de todos é, sem dúvida, o livro do Tannenbaum, mas o livro do Luiz Paulo Maia também é um achado. É um livro bacana e eu gosto muito desse livro aqui do Silver Charles. Ele é bem ilustrado, bem colorido, bonitinho. Bom, são os 3 livros aí que a gente mais vai utilizar. Bacana? Mais uma vez a nossa nota do material, o uso didático, as marcas, as figuras, as imagens, blá blá blá. Tá aí. Gente, para a gente falar de processo, você precisa entender o contexto desse negócio dentro da estrutura do sistema operacional. Porque quando a gente for falar de gerência de memória, gerência de processamento, você precisa estar com o conceito de processo muito arredondado, muito certinho, tá? Então, a gerência de um ambiente multiprogramável, e é por isso que a gente vai contextualizar processo, porque se não fosse um ambiente multiprogramável, lembra os sistemas multiprogramáveis, a gente nem estaria aqui estudando processo. Mas graças a ele, você pode ouvir uma música no YouTube enquanto você joga, enquanto você conversa com seus amigos, enquanto você navega na internet em 15 abas. Né? Então, baseado no conceito de multiprogramação, é que você vai precisar de uma disputa, né? Uma disputa, e daqui a pouco a gente vai usar a palavra disputa em outras situações, mas uma disputa assim, ó. Eu tenho aqui vários processos que concorrem à atenção do sistema operacional para que o sistema operacional coloque eles numa fila de execução do hardware em geral, tá? Vamos resumir como CPU e memória, mas é a execução do hardware em geral. Tudo bem? Então eu tenho aí o processo, aqui o processo número 1, tá? Aqui o processo 1, aqui o processo 2, processo N, papapá. E eles querem o quê? A atenção do sistema operacional. Eles querem falar o seguinte para o sistema operacional, olha para mim, faz o meu. Imagine que bateu o sinal e todo mundo correu para a cantina e todo mundo quer comprar o salgado ao mesmo tempo, sabendo que você tem um limite para comprar, comer, conversar e voltar para a aula. Pensando nessa história como um todo, os processos são assim também com o sistema operacional. Então, a tia da cantina seria o sistema operacional. E o hardware seria o local onde você vai executar as suas funções e as suas operações. Mais ou menos isso que está escrito nesse slide aqui. Então, para isso, um programa para um programa, ao ser executado, ele deve estar sempre associado a um processo. É óbvio. O sistema operacional, ele vai criar um processo para tudo. Por que isso é importante, professor? Sabe por que isso é importante? Porque imagina uma coisa bobinha. Eu vou até abrir uma página em branco para poder te explicar isso aqui. Ó. Vamos abrir uma tela em branco. Ó. Imagina que você tem aqui um navegador. Beleza? Você tem aqui o seu navegador, o seu Google Chrome. E aqui você tem várias abas do Google Chrome. Várias abas do Google Chrome. Várias. Minha pergunta para você é o seguinte. Você está aqui navegando, né? Está aqui em vários sites. E o seu sistema está conectado na rede. A minha pergunta para você é, quando você usar a aba, eu vou chamar de 1, 2, 3, 4. Imaginemos que todas as abas estejam conectadas no site do IF. Uma aba está no curso A, outra aba no curso B, outra aba no curso C. Como é que essa estrutura aqui vai saber para qual elemento da rede, vem lá os dados, para qual elemento aqui ela deve entregar exatamente, se é para o elemento da aba 1, se é para a aba 2, se é para a aba 3, como é que ela controla isso?
É porque o sistema operacional, quando permite que esses elementos sejam criados, ele permite que um processo seja criado. E para isso, para o processo ser criado, ele vai atribuir o quê? Um número a cada processo. Um número do processo. Então, por exemplo, nós vamos chamar aqui essa conexão aqui de socket, mas você vai aprender isso lá em rede. E o socket, ele é o número do IP, ponto e vírgula, a porta de destino ou de origem aí, que é esse mecanismo que vai ser conectado. A porta de destino e de origem. Pois bem, só com o IP e com a porta, não dá para saber de qual exatamente é o processo. Por isso, é necessário aquilo que nós chamamos de PID, tá? PID, o número do processo. Então, para você observar bem, a gente vai usar o comando no Windows. Nós vamos usar o comando chamado task list para listar os processos. No Linux, nós vamos usar o comando ps, tá? Ou, se você quiser ver a árvore toda, pstree. Bom, então eu vou abrir aqui. Eu vou abrir aqui, para quem não conhece, vou mostrar na tela para vocês, tá? Eu vou fazer o seguinte, olha, eu vou aqui, vou digitar prompt de comandos, tá? Prompt de comandos, ou vou executar, mas se você digitar prompt de comandos, ele abre, tá aqui, ele vai abrir a telinha, e aqui eu vou digitar task list, e ele vai me dar todos os processos, olha que coisa bonita, ó, todos os processos que estão em exibição aqui. Tá vendo? Consegue enxergar? Tá aí, ó. Todos os processos. E aí você vai ver alguns que se repetem inúmeras vezes. Podem ser processos controlando outros processos, ou simplesmente processos que estão realmente abertos. Tá? Nós temos aqui o Explorer, nós temos aqui o Google Chrome, com 3 elementos de processo. Professor, sério? Você tem o Google Chrome, tem mais aqui, tá ok? Que mais? Tem mais o Google Chrome aqui. Perceba uma coisa, eu tenho aqui o Google Chrome aberto. Tá aqui o Google Chrome aberto, ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 abas. 6 abas abertas. E eu tenho aqui, ó, professor, por que esse cara tá aqui, separado desses dois aqui, separado desse aqui, separado desse aqui, separado desses dois aqui? Deu mais que 6. Isso não significa que são as abas, tá? Não significa que necessariamente são as abas. Olha aqui elas aqui, ó. Mais deles aqui, tudo bem? Tá aí. Para você entender. Por exemplo, eu tenho uma máquina virtual do Virtual Machine aberto, tá vendo? Uma máquina virtual. Então, eu deveria ter o quê? Só 2 processos, mas eu tenho mais. Por quê? Porque existem processos que controlam processos. Beleza? Então, eu tenho aqui, ó, no Linux, no meu Kali Linux, tá? Eu vou executar aqui o meu Kali Linux. Vira para lá, para você ver a senha. Ops, vira para lá. Então, vamos lá. Vamos inserir a senha. Olha para mim. Você quer ver minha senha? Não, não pode. Então eu vou digitar a senha super secreta. Tananã. Você pode voltar lá agora para ver. Legal? Vou iniciar a sessão. E aí, quem está usando um Linux qualquer aí, Ubuntu, igual eu pedi para instalar em sala de aula, o Mint, o Light Ubuntu, eu estou usando o Kali. Você abrir um terminal qualquer aqui, você vai digitar PS, tá? Se você tiver dúvidas de algum comando do Linux, tem que fazer aquilo que eu falei em sala de aula já, digitar o man, né? Man PS, ou seja, manual do comando PS, tá aí, ó. Manual do comando PS. Tá? Ele vai fazer isso, vai fazer aquilo outro lá, ó. PS-E, EF, AX, AXU, e cada um tem uma justificativa, tá? Cada um tem uma justificativa. Vamos embora. Se eu digitar só PS, ele vai mostrar
algumas coisas assim, bem triviais, mas PS menos A ao X, ele vai me mostrar já algumas coisas bastante interessantes. Tá vendo aí? Aqui, ó. São processos do root, beleza? E são processos aqui do usuário Bruno. Aí ele aí. Ok? Todos eles aqui ele está me mostrando, ó. O que ele está me mostrando aqui, galera? Vamos ver? Aqui, ó. O PID do processo. O número do processo. O número que o sistema operacional criou para trabalhar esse processo. Se eu quiser matar um processo, se eu quiser dar um kill, matar o processo, tá vendo? Aí eu posso simplesmente digitar esse número e matar, encerrar um processo aí qualquer. Beleza? Daí. Preciso saber primeiro identificar que processo é esse, desde que horas ele está rodando, qual é o nível de importância dele, porque eu não poderia matar simplesmente um processo só porque eu quero, ou que eu acho ele interessante e etc. Tá bom? Só para você entender, eu vou abrir aqui um WordPad. Daqui, ó, vou abrir aqui o WordPad. Perceba uma coisa, o WordPad está aberto, tá? O WordPad está aberto, eu não vou digitar nada, vou só deixar ele minimizado aqui. E ele não está aparecendo aqui nessa lista, claro, mas se eu digitar de novo task list, você vai ver que o WordPad vai aparecer aqui, olha ele aqui, ó. Tá? Eu digitei, óbvio que eu abri o WordPad, porque ele começa com W e também seria fácil de localizar. Olha o número do WordPad aqui, ó. Olha o número do processo do WordPad, tá vendo? O número do processo do WordPad, ó, o identificador dele. Qual que é? O identificador dele, do WordPad, é o 10692. Então, se eu quiser alguma ajuda aqui no Windows, eu vou digitar assim, ó, task help. Então, task vamos ver se ele vai me dar task kill. No Windows é meio complicado, tá aí, ó. Pronto. Ele tá me dando um conjunto de opções, tá vendo? Ele me deu lá, olha aqui, galera, ó. É o comando barra interrogação, tá? Ele me deu aqui alguns exemplos, ó, do que eu posso fazer, ó. Por exemplo, task kill. Task kill é o comando para matar um processo. Barra S é a senha, filtro, PID, ó, barra PID. E aí eu posso usar o barra F para ele forçar, tá? Fazer a finalização forçada. Então é o que eu vou fazer. Eu vou pegar aqui o número do processo do WordPad, ó, o WordPad tá aqui, tá? É o 10692. Eu vou tentar dar um task kill. Task kill, o número do processo é o 10692. Assim. Trabalhar com Windows não dá, né, galera? Se eu tivesse dado um kill lá no Linux, já tinha terminado já. Olha lá. Ó. Olha a mensagem que ele deu, porque daqui a pouco você vai mostrar. E primeiro, galera, percebeu aqui, ó, já Elvis, o WordPad, ó. O WordPad já Elvis, morreu, ele foi encerrado, tá? Foi encerrado. Então, porque eu fiz matei o processo, eu encerrei o processo usando aquele número de processo. É para isso que serve esse identificador. Tá? É para isso que ele serve. Vamos voltar aqui para os nossos slides, então. Voltei. Bom, então, pensando nisso, pensando nessa estrutura toda, eu quero que você se lembre de uma coisa que eu comecei o curso falando, das camadas do sistema operacional. Para você entender quem demanda processo, são as aplicações. As aplicações é que a toda hora que você, usuário, maluco, fica lá, abrindo janela, executando, clica, mexe o mouse, etc., faz o seu processador trabalhar, faz o seu sistema operacional, receber aquelas informações e trabalhar por isso.
Então, só para a gente lembrar desse ambiente multicamadas aqui, ó, tá? Nós temos aqui as aplicações que demandam processos para o sistema operacional. As aplicações que demandam processos para o sistema operacional. E o sistema operacional vai ter que o quê? Dar um jeito de atender para que essas o quê? Possam entrar aqui na linguagem de máquina. Ou seja, isso aqui tudo é o hardware da máquina. Isso aqui tudo é a sua infraestrutura. Tá? É um ambiente aí que vai responder ao seu sistema. Então esses caras, navegadores, editor de texto, planilhas, firewall, antivírus, sistema de backup, tudo vai o quê? Vai demandar informações para esse cara executar. Quem está aqui? Quem está aqui é o par CPU memória. É claro que só não tem apenas eles trabalhando, mas é um papel fundamental deles aí. Depois que você relembrou isso, você vai lembrar que processo como conceito, tá? Se a gente fosse conceituar um processo, ele pode ser definido como sendo um conjunto necessário de informações para que o sistema operacional implemente a concorrência de programas. Nós começamos a aula falando isso. Então nós já definimos esse negócio, tá? O que mais? Outro contexto aí. O processo pode ser definido como um ambiente onde um programa é executado. Exatamente. Lembra que o sistema operacional, ele criou condições, eu fiz assim, ó, processo 1, processo 2. O sistema operacional criou condições, quando esses caras estão disputando a atenção do sistema operacional para que eles possam ser executados pelo processador dentro da memória, nós estamos falando que o sistema operacional criou um processo exatamente para controlar esses passos aí. Então, essa é a definição de processo. Para o hardware, um processo A, B, C, parou um processo, iniciou um processo, isso para ele não tem nada a ver. Por quê? Presta atenção. Para o hardware, instruções são sempre executadas sem se preocupar a qual programa pertence. Graças a Deus, né, gente? Graças a Deus. Sabe por quê? Porque se eu pudesse falar para o hardware que eu sou o processo A, B ou C, eu poderia também falar para o hardware que eu quero preferência naquele assunto, preferência naquela ação, preferência naquela execução. Isso seria bad. Isso seria mauzão. Entendeu por quê? Por quê? Porque eu poderia criar um software que tomasse todo o seu hardware e deixasse o resto tudo o quê? De fora. É exatamente isso que acontece. Então, quem cuida de fazer essa porta, de acordo com a figura que eu te mostrei, é quem? É essa faixa vermelha chamada sistema operacional. É esse cara que exatamente executa esse passo aqui, ó. Associar as instruções executadas com os devidos programas é o sistema operacional. O que mais? O conceito de processo torna-se essencial para que sistemas multiprogramáveis implementem a concorrência de diversos programas e múltiplos usuários. Isso nós já falamos também, já estamos recordando. Bom, tá aqui um pouquinho da ideia para você pegar, mas eu tenho aqui, ó, o programa 1 é composto da instrução 1, 2, 3, 4, 1 relacionado ao programa 1. O programa 2, então, a instrução 2.1, 2.2, é o programa 3. E aqui tem uma linha do tempo, tá? Aqui tem uma linha do tempo. Nessa linha do tempo, tá aqui a instrução 1 do programa 1, instrução 2 do programa 1, instrução 3 do programa 1, instrução 4 do programa 1. Acabou? Não, não acabou. Faltava 5 e mais um pouco aqui para encerrar. O sistema operacional manda uma instrução para isso, encerra isso e continua. Agora ele começa a instrução 2 do programa 1, a instrução 1 do programa 2, instrução 2 do programa 2, o sistema operacional vai e para. O que ele faz agora? A instrução 1 do programa 3 e assim vai. Depois ele volta lá a continuar esse pedaço aqui. Nós chamamos isso de multi, tá? Tarefa. É óbvio que você está vendo um pouco cadenciado, mas depende de como são os seus processadores. Você tem um processador só, é assim que funciona. Tem 2 processadores, pode ser paralelo. Você tem 8 processadores, pode ser paralelo. Tá? Bom, nós já falamos sobre isso, né? O task list
Tá? O task list você pode testar aí e o task queue você pode testar aí também. No Windows, o comando PS. PS, suas variações, e PS3 e suas variações. Procure comandos Linux aí de processo que você vai se divertir bastante. Bom, agora a coisa mais importante da aula. Aquilo que, de fato, se você for fazer a prova, é o que você precisa se preocupar. Componentes de um processo. Estrutura de um processo. Qual é a estrutura de um processo? Um processo é composto por contexto de software, contexto de hardware e espaço de endereçamento. Desses caras aqui, cada um tem a sua importância, mas nas próximas aulas a gente vai estudar de forma interessante como é que eu compartilho esse espaço de endereçamento com outros subprocessos. Processos filhos, diferente de subprocesso. Processos filhos, subprocessos, ou nós chamamos de pequenos processos, ou thin process, que é também chamado de threads. Beleza? Tudo isso olhando para essa teoria aqui. Então, por enquanto, o que você precisa saber? A estrutura de um processo. O processo está estruturado em 3 elementos. Contexto de hardware, de software e espaço de endereçamento. Ok. O que faz o contexto de hardware? O contexto de hardware é onde o sistema operacional vai alocar, é o endereço de memória, são os comandos de hardware, ok? É a tradução assembly que ele vai usar. Bem, então aqui, ó, o contexto de hardware é fundamental para a implementação dos sistemas multiprogramados, onde os processos se alternam na utilização da CPU, podendo ser interrompidos e posteriormente restaurados. É isso aí. O sistema operacional gerencia a mudança de contexto base para a implementação da concorrência. Eu cansei já de repetir isso aqui, tá? Que consiste em salvar o conteúdo dos registradores do processo que está deixando a CPU e carregá-lo com valores referentes ao novo processo a ser executado. Gente, você se lembra da matéria anterior que foi arquitetura e organização de computadores, certo? Certo. Então, pensando nisso, eu quero que você olhe para essa frase aqui e lembre o seguinte. O sistema operacional, ele vai demandar o processador para ele executar algo. E o processador, ele faz o quê? Ele escreve nos registradores, que tem uso contínuo. Depois ele passa isso para o chipset, que é o controlador escreve isso em memória em endereços reservados, sequenciados ou não. Tudo bem? Ok. Então, essa ação, essa mecânica, ela está envolvida pelo contexto de hardware. A identificação disso, ou seja, qual é o número do processo, como é que você fez para escrever, se eu precisar aumentar, se eu precisar ampliar, por exemplo, eu estou digitando um texto no Word, ele tem 3 folhas. Se eu apertar Enter e ele criar uma 4ª página, como é que eu visualizo isso na memória RAM? E se eu estou no limite da memória, ele precisar o quê? De uma página a mais, ele vai ter que buscar um outro endereço em memória. Ou não, ele já cria o processo e já cria com uma folga suficiente para você usar 5, 10, 20 páginas. E se você de repente cria um script que vai abrir 200, 300 páginas, será que ele está preparado para isso? Ou ele vai ter que ocupar outros endereços de memória? Tá? Bom, quando o processo está em execução, esse é um ponto crítico, que a gente vai passar um tempo estudando. O seu contexto de hardware está armazenado nos registradores do processador. Foi o que eu te falei. Aqui está o seu processador. E aqui dentro ele tem a unidade lógica e aritmética, aula, a unidade de controle e diversos registradores internos para isso acontecer. Aí você tem a parte da memória cachê e depois é que você liga isso ao controlador. E isso aqui vai lá para memória RAM. Beleza? Ok. Pensando nisso, você tem o quê? Que o contexto de hardware, quando ele está em execução, fica aqui, ó. Fica em registradores aqui dentro. Por quê? Porque se ele precisar usar rapidinho, ele tem como manusear. Não tem como ele deixar isso lá na memória, porque demoraria muito, em tese, né? Para ele buscar e trazer. Só para você ter uma ideia de como é que funciona, vamos tirar o Bruno da tela.
O sistema operacional ele faz o quê? Ele tem que estar rodando aqui um processo A, está em execução. Aí o sistema operacional pede para parar, então ele vai salvar tudo que está nos registradores em algum lugar que vai ficar armazenado por mais tempo. Aí ele começa a executar o processo B. Quando ele para a execução do processo B, ele salva tudo do processo B, salva o que está nos registradores e passa o quê? Salva em algum outro lugar, que você vai ver depois, e passa a voltar a executar o processo A, ou seja, ele carrega o que ele salvou aqui dos registradores para o registrador. Então, ele veio do registrador, ficou armazenado em algum lugar, volta para o registrador e continua a sua sequência normal. Ok? Tranquilo? Então, contexto de hardware. O contexto de software, nós já vimos um pouquinho dele. É o quê? É aquilo que o sistema operacional faz para falar o que o processo tem, como é que ele funciona. Eu acho que se você visualizar a figurinha, fica melhor do que ver aí um slide. Tá? Então, assim, só para você entender, esse ponto aqui é importante, ó, a maior parte das informações do contexto de software do processo provém de um arquivo do sistema operacional. Então, o sistema operacional é quem fornece o quê? Os elementos do controle do software de cada processo. Ele é composto por três grupos de informação. A identificação do processo, as cotas e os privilégios. Professor, o que é isso aqui, o privilégio? É se você tem o privilégio de administrador, ou no Linux chamaremos de root, e se você tem o privilégio de usuário apenas, tá? Você quer ver um exemplo? Eu vou abrir o meu Kali Linux aqui para você. De novo, hein? Você vai visualizar minha senha, toma cuidado. Vou abrir o Kali Linux aqui e vou dar um clear para a gente limpar a tela. Veja que eu estou rodando como usuário Bruno, tá? Eu estou rodando aí como usuário Bruno. Então eu vou tentar fazer alguma coisa que é referente a administrador. Ele está falando o seguinte, olha, é impossível criar acesso exclusivo ao diretório. Por quê? Porque a permissão está negada. Porque você não tem permissão para fazer isso. Tá? Aqui ele me deu permissão, porque é um comando que eu não preciso de permissão de administrador para executar essa ação. Me deu. Tudo bem? Então, pensando nisso, nós estamos falando de privilégios. Quando a gente fala de cotas, criaturas, cadê você, mouse? Aqui. A gente fala de cotas, nós estamos estabelecendo parâmetros, espaços. Por exemplo, o quanto que você pode usar de memória, o quanto que eu posso deixar um usuário usar de impressão por mês, quantas cotas, quanto espaço de HD ele vai usar, e assim vai. Aqui nós estamos falando para o processo. Eu estou te dando um exemplo de usuário para você conhecer bem aí como é que funciona. Tá aí um comando de processos, tá? O comando está aqui em cima, ó, ps-l-a, isso aqui no Linux ou no Mac, nesse caso é meu Mac, né? Para você entender como é que funciona aí o contexto de leitura, execução, como é que o processo se comporta. E aqui está, ó, User ID, PID, PPID, tudo bem? Aqui estão alguns identificadores do contexto de software do processo, tá? Aqui estão os contextos de software do processo. Ó, eu não acabei de falar para você que é identificação, cota e privilégio. Então, identificação, identificador PID, UID, PPID, User, GID. E eu quero que você, como tarefa, né, procure o significado de cada uma dessas siglas.
O que significa cada um desses elementos aqui? Qual é a tradução? O que eles representam? Bom, as cotas, nós também já falamos, né? São elementos ou limites de alocação. Eu te dei exemplo de impressão, etc. Mas aqui é com relação ao processo dentro da memória. É o processo, se ele pode ser escrito, se ele é preemptivo, se ele não é. Então isso aí pode ser identificado por software. Tá? Aí, ó, número máximo de arquivos abertos simultaneamente, isso aqui são cotas. Tá? Tamanho máximo de memória principal e secundária que ele pode alocar. Ele precisa ter isso aqui antes de ser jogado completamente na RAM, ou ele precisa ocultar isso aqui. Assim é que um vírus faz, assim é que um exploit faz. Tá? Por que eu estou falando isso para você, jovem? Porque você pode criar um processo que cause o quê? Um estouro de pilha. Existe um ataque chamado estouro de pilha. Estouro de pilha. Ou nós vamos chamar carinhosamente em inglês de buffer overflow. Então, se você não entender as cotas do processo, você pode ter um risco ao executá-lo. É para isso que esse negócio existe. E os privilégios, obviamente, o tanto que afeta, tá? São as ações. O tanto que afeta o próprio processo e o tanto que afeta a quantidade de memória principal, secundária e o próprio sistema operacional. Por exemplo, existe algum processo, professor, que poderia afetar o sistema operacional a ponto de escrever em cima do próprio sistema operacional, tela azul da morte para o sistema, descarregar, dar um despejo de memória? Sim, se o sistema operacional não cuidar de bloquear o acesso à memória, isso com certeza pode acontecer. Beleza? Tranquilão? Vamos só fechar aqui. Vamos só fechar esse bloco aqui, galera. Ó, a gente vai parar em espaço de endereçamento. O espaço de endereçamento eu vou tratar com vocês depois, tá bom? Então nós falamos aí do processo, do contexto do processo. Nós falamos da estrutura, você precisa saber. O processo ele é composto por contexto de software, de hardware e espaço de endereçamento. Você viu cada um deles e aí eu vou passar para vocês uma pequena atividade para identificar os elementos do processo. Tudo bem? Então, a gente se vê aí na próxima aula. Cadê? É isso, a gente se vê aí na próxima aula. Espero que você fique bem. Tenha uma ótima semana. Valeu, sucesso demais.